referência. 24 horas com você. Olá, tudo bem? Está começando mais um Bate-Papo Radiodec, programa que vai ao ar às terças e quintas, nesse mesmo horário. Eu, Márcio Corvelo, estarei sempre trazendo a vocês, ouvintes e internautas, importantes entrevistas com temas relacionados à defesa civil. Para acompanhar a nossa programação, basta acessar www.radiodecfm.com.br. E lembrando a você que estamos também nas redes sociais. Sendo assim, você pode seguir a Radiodec no Facebook, através do facebook.com/radiodecfm oficial, no Instagram, através do instagram.com/radiodec oficial, e no Twitter, acesse twitter.com/radiodecfm. Não esqueça, tá, de curtir e compartilhar nossas redes sociais, ok? E você também pode acessar todas as nossas redes sociais através do radiodecfm.com.br/links. Lá você tem todos os nossos canais num só lugar. Aí você vai poder compartilhar, né, as nossas redes sociais com todo mundo que você quiser. Você vai estar podendo compartilhar aí, tá certo? E não esqueça também de se inscrever no canal da Radiodec no YouTube. E não deixe, é importante, não deixar de marcar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos da Radiodec, que a Radiodec disponibiliza lá no canal no YouTube, ok? E caso você queira enviar uma proposta de pauta ou propor parceria comercial ou enviar seu comentário sobre a Radiodec, é só entrar em contato através do 21 3012 4684. Repetindo, 21 3012 4684. Esse aí é o WhatsApp da Radiodec. Pois bem, estamos aí recebendo no programa Bate-Papo Radiodec um convidado muito especial, ele que é professor, escritor, especialista em gestão de crise. Professor Ricardo Giovenardi, obrigado por sua presença, é um prazer ter você conosco. Seja muito bem-vindo ao programa Bate-Papo Radiodec de hoje. Olá, Márcio. Olá a todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com você, Márcio. O seu programa é uma referência, então não ser convidado para esse programa aqui é uma verdadeira honra, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez aí, Giovenardi, pela tua presença aí, ter disponibilizado, né, e estar com a gente aí nesse programa Bate-Papo Radiodec aqui da Radiodec, tá bom? Eu também aproveito para agradecer a presença dos nossos ouvintes internautas que estão ligados na Radiodec. Vocês aproveitem o máximo do nosso bate-papo de hoje e não poderia também deixar de mandar, né, um abraço a todos que atuam em defesa civil no Brasil. Deixo aqui o meu fraterno abraço a todos vocês, tá bom? Professor Ricardo, antes de entrarmos na nossa pauta mais específica, eu gostaria de que você falasse um pouco sobre você. Porque né, a gente precisa, os nossos ouvintes precisam conhecer quem é o nosso convidado do Bate-Papo Radiodec de hoje. Então, Ricardo, conta pra gente quem é o professor Ricardo Giovenardi. Quem é o professor Ricardo? Bom, pessoal, prazer enorme, professor Ricardo. Atualmente eu estou como diretor de inteligência e gestão de crise na Global Intel. A minha formação atual, né, hoje eu estou mestrando na parte de criminalística, sou formado em tecnologia de processamento de dados, pós-graduado em gestão de crise e desastre, emergência e desastres. Também sou pós-graduado na parte de inteligência estratégica e inteligência cibernética. E aí eu arrumo uma confusão na minha vida, né? Me inscrevi em mais 2 pós-graduações, sou pós-graduando em relações internacionais e a parte de terrorismo e toda a parte aí também de pós-graduando na parte de balística, munições e armamentos para entender o conceito e a parte toda de protocolos, elaboração de protocolos dentro das melhores normas internacionais, né? Então, esse sou o Ricardo Giovenardi, eu tenho 30 anos aí pouco mais de 30 anos de experiência profissional. Passei por vários segmentos como logística, mineração, financeiro e demais outros segmentos aí do mercado, apoiando na parte de continuidade de negócio e gestão de crise. Tive uma experiência internacional em Estados Unidos, Israel, Iraque, Espanha, Colômbia, tudo fazendo ou treinamentos ou atuando diretamente em treinamentos, né, fazendo a parte de recapacitação, a minha capacitação. Então foi um híbrido aí de mistura dessas viagens. Eu costumo dizer que eu não costumo viajar de prazer, eu viajo sempre a trabalho, né, mas é muito bom, isso é um grande bônus da minha atividade para adquirir conhecimento de novas culturas. Recentemente,
eu recebi uma comenta, fui laurado pela comenta em Barra Velha, na cidade de Barra Velha, pelo nosso grande amigo professor Elton. Ele ainda era diretor de Defesa Civil lá em Barra Velha. Sou instrutor convidado tanto na parte de inteligência estratégica na Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra de Campinas, da Delegacia de Campinas, e sou também instrutor convidado em alguns cursos de patrulhamento tático motorizado de 2 guardas civis metropolitanas, que são um pessoal fantástico, tanto de Jandira quanto de Embu das Artes em São Paulo, como instrutor de gerenciamento de crise, instrutor de tiro tático e também instrutor de contra-terrorismo. Eu tenho especialização também em Israel na parte de contra-terrorismo, da parte de inteligência estratégica e contra-terrorismo, e cursos de gerenciamento de crises em grandes eventos. Eu realizei esse treinamento até antes da Copa do Mundo do Brasil, nos Estados Unidos, e foi muito importante essa experiência, onde nós aprendemos, nós visualizamos a experiência americana em lidar e fazer o gerenciamento, a gestão primeiro, e depois o gerenciamento em caso de um evento se materializar em um grande evento. Isso trouxe uma oportunidade muito rica, e isso também é um dos produtos até da Global Intel, que é apoiar as organizações, seja ela pública, seja ela privada, em preparar os seus eventos para um momento aí de tranquilidade e bem-estar da comunidade, né, estar pronto se caso algum risco se materializar, como organizar e apoiar principalmente todos os órgãos de segurança pública e defesa civil numa resposta mais tempestiva e execuível e principalmente assertiva, né? Então, esse é um pouquinho da minha experiência. A primeira crise que eu trabalhei, Márcio, a primeira crise brava que eu trabalhei foi no bug do milênio, né? Então, pessoal, muitas pessoas viram e falam o seguinte: pô, o que tem a ver o seu curso de formação tecnólogo com gestão de crise? Tem tudo a ver. E a primeira crise, foi um batismo de fogo, foi o bug do milênio, né, onde nós tivemos ali experimentados, nós tivemos que experimentar a parte desde comunicação assertiva, que você faz muito bem, preventiva, durante o evento e pós o evento, né, para falar que tudo foi bem, e principalmente os protocolos técnicos, né, de verificação, testes simulados, e no dia e na madrugada, fatídica madrugada de 31 para o dia 1º de janeiro, acompanhar aí o comportamento dos sistemas, e todos sabem que foram pouquíssimos os eventos que causaram interrupção de alguns sistemas, mas que não causaram transtorno mundial. Então esse foi o meu batismo de fogo, Márcio. Foi a minha primeira grande crise que eu lidei, e aí o bichinho da disciplina de gestão de continuidade de negócio e gerenciamento de crise mordeu e nunca mais saiu da minha vida. E eu me lembro dessa questão do bug do milênio, porque as pessoas já não passaram mais a se preocupar com a virada do ano, né? Exatamente. A preocupação era o impacto que ia gerar com relação a tudo aquilo que poderia acontecer nos sistemas, né? Exatamente. Então isso foi... E isso pra gente, por exemplo, a gente pensar assim, pô, mas o que tem a ver essa... Cara, vou pensar bem, se acontecesse realmente isso... Cara, tu imagina o que poderia ter sido perdido, né, de informações que foram coletadas, mesmo que a gente sabe que ficam em algum... Mas poderia acontecer disso, né, o Ricardo, se acontecesse essa questão desse impacto que poderia ter gerado nos sistemas, né, de informação, aquilo tudo que estava... poderia acontecer, né? Nossa. E eu posso imaginar o que de tenso que foi essa sua primeira experiência justamente de trabalhar nesse processo. Eu vou ser bem sincero para você, Márcio. Ainda bem que não aconteceu na configuração atual, né? Nós tínhamos um volume de uma massa crítica de dados, vamos dizer assim, que eu acho que o que nós temos hoje, o que nós tínhamos é 1/3 do que nós temos hoje, 1/4, sei lá. Nós temos muita informação hoje. Hoje nós temos uma altíssima dependência tecnológica. E Sim. Naquele tempo nós estávamos caminhando ainda para isso, né? É claro que Nós tínhamos os nossos sistemas corporativos, nós tínhamos os nossos sistemas automatizados das indústrias,
mas eu acho que é nada comparado do que o momento que nós estamos hoje em 2023. Se nós tivéssemos uma crise hoje, né, nós gastamos horas e horas de processamento, de recompilação, foram milhares de linhas de código de dados que foram alteradas e ajustadas pelos programadores. Imagine isso hoje, com tudo automatizado. Certeza, né? Eu acho que nós não teríamos mão de obra. Não, o impacto seria muito maior, né? Seria devastador. Eu lembro muito bem que os grandes bancos e as grandes indústrias estavam recorrendo a profissionais aposentados que conheciam sistemas antigos como o COBOL, como o Fortran, como o Assembler, o C, porque os profissionais aposentados detinham um conhecimento muito forte, muito rico, e os novos programadores ainda não tinham aquela experiência. E aí já foi uma primeira lição que eu tive na minha vida, que foi o chamado plano de sucessão em gerenciamento de crise. Que até hoje isso ainda é pouquíssimo tratado e trabalhado. Mas daí nós vamos falar ao longo da entrevista. Ao longo da... Isso eu ia falar agora. Deixa, senão vai ficar mostrando, fazer spoiler antes do tempo. Não dá não. Vamos lá. Bem, perfeito, professor Ricardo, perfeito, tá? Com toda essa expertise aí, eu tenho certeza aí que a gente tem muita coisa aí para falar, né? E teremos aí mais uma grande entrevista aqui no Bate-Papo Rádio ADEC. Se bem que agora, né, a gente vai ter aí, abrir aí novos espaços aí para que isso se repita com constância, com mais efetividade também. Eu estou trazendo muitos outros profissionais aí, inclusive aberto aí para todos aqueles que realmente têm aí conteúdo, né, essa vasto conteúdo para a gente poder expor isso aqui e falar isso aqui para os nossos ouvintes internautas aqui da rádio, que acompanham a Rádio ADEC, tá bom? Bem, antes da gente prosseguir com o nosso bate-papo, nós vamos dar um rápido intervalo, uma paradinha muito rápida, é um break de 2 minutinhos. Daqui a pouco estaremos de volta, dando continuidade à nossa entrevista com o professor Ricardo Giovenardi. Você está na Rádio ADEC, a primeira rádio de defesa civil. Não sai daí não, hein? Fica aí, que daqui a pouco tem muita coisa boa aí. Pois bem, estamos de volta. Para você que está chegando agora, nosso convidado é o professor Ricardo Giovenardi, diretor de Inteligência e Gestão de Crise da Global Intel Gerenciamento de Crise e Resposta a Emergências, mestrando em Criminalística, né, tecnólogo em Processamento de Dados, MBA, né, em Gestão de Tecnologia de Informação e Internet, e pós-graduado em Gerenciamento de Crise com ênfase, né, em desastres e emergências. É isso, o professor Ricardo? É isso a ênfase mesmo. em desastres e emergência. É isso aí. Vamos lá. Professor Ricardo, no primeiro bloco do programa, você falou sobre sua formação e suas expertises, né, em gestão de crise utilizada nos mais variados segmentos, né, sejam eles público, privado, enfim. Você mostrou para a gente esse vasto conhecimento que você tem. Com base nesse teu histórico, né, na sua formação, nos seus mais de 20, 30 anos de experiência, né, na área que você se propôs a atuar aí, na gestão de risco e na parte tecnológica também, como conhecimento profissional e experiência em gerenciamento de crise, ele pode contribuir para o enfrentamento de desastres sociais. A gente vai falar sobre um tema que é o desastre social. Eu acho que tem muito a ver, né, com essa questão da criminalidade, narcoterrorismo, terrorismo, tanto para as corporações, né, como também para a sociedade num contexto geral, né? Então, sua experiência nessa área, no gerenciamento, o que pode se contribuir, né? Ou seja, que ele pode contribuir, o gerenciamento de crise pode contribuir para o enfrentamento de desastres sociais, considerando o cenário atual, hoje, né? A gente temos vivido atualmente aí o aumento das ameaças ligadas ao crime organizado e, diante disso, como podemos fortalecer as estratégias de prevenção e resposta a essas situações, tanto em nível local quanto global. E aproveitando aí essa contextualização toda, na sua visão, né, na sua visão de profissional na área de gestão de risco, quais são os principais desafios e oportunidades para o futuro da gestão de crises em um mundo cada vez mais interconectado? Ou seja,
considerando aí fatores como tecnologia, comunicação instantânea e globalização, tá? Conta pra gente aí qual é a sua visão com relação a essas contextualizações todas aí, professor Ricardo. Legal, uma pergunta extremamente importante, né? E muitas vezes ainda nós confundimos, né? Eu estou lendo bastante material sobre desastres sociais, né? E não ficando só na leitura dos desastres sociais, né? E eu resido atualmente na linda cidade de Mariana. Eu sou de São Paulo, mas hoje eu sou residente na cidade de Mariana, Minas Gerais. Como todos sabem, a cidade de Mariana foi palco de um dos maiores desastres que nós tivemos com impacto ecológico, um desastre crime que causou um dos maiores desastres ecológicos no Brasil, história do Brasil. Agora nós estamos vivendo o Braskem, né, em Maceió, mas Fundão, a barragem de Fundão causou um dos maiores desastres ecológicos. E muito se fala da gestão do desastre, da gestão da crise, obviamente, né, da recuperação, da reparação do que foi afetado e danificado pelo causador, pelo gerador do dano, mas pouco se fala sobre o desastre social. E aí por isso que eu quero trazer para vocês a minha experiência prática e viva. Quando eu cheguei na cidade de Mariana, e como toda pessoa que muda de uma cidade, aluga um apartamento, fui comprar um chuveiro. Eu entrei na loja e a cidade, eu achei estranho, a cidade estava parada, a cidade com poucas pessoas, era uma época de final de ano, inclusive. Eu fui comprar um chuveiro e a vendedora, obviamente, ela reparou o sotaque, né? E ela falou assim, nossa, você tá vindo para trabalhar numa determinada empresa? Eu falei assim, não, tô indo para trabalhar na outra. Ela falou assim, nossa, essa empresa precisa voltar a trabalhar, a funcionar rápido, porque nós precisamos voltar o nosso comércio a trabalhar. Né? Então isso me acendeu um alerta, porque não é somente uma indenização que você faz uma reparação. Né? E ao longo depois dos 3, 4 anos que eu estou aqui na cidade de Mariana, eu fui aprendendo muito que o desastre social, ele muitas vezes ele é estudado, ele é mapeado, porém ele é pouco praticado, inclusive pelas próprias autoridades e pelas próprias indústrias ou empresas que acabaram causando algum tipo de dano. Então é um alerta muito importante esse do desastre social, porque uma vez que acontece o dano, uma vez que acontece o desastre, é feito primeiro, obviamente, é feito toda a parte de operação, de retorno, de resgate, seja de salvamento das vítimas, seja de resgate das vítimas fatais, né? Fazer toda a parte de investigação criminal, fazer toda a parte de investigação dos processos judiciais. Mas quem fica naquela zona morna, zona fria, mas que tem uma ligação direta com a zona quente, muitas vezes não é pensado, não é acolhido. E aí começa o desastre social. O desastre social, daí muitas vezes aqui a gente está vendo que acontece de duas formas. Primeiro, existe um extremo da sociedade, do lado da sociedade, que são desprezados os seus direitos, não é feito o tratamento e acolhimento daqueles que não tiveram impacto direto, mas eles estão sofrendo algum tipo de impacto. Existe também um desastre social com aqueles que estão sendo amparados, inclusive com reparação financeira, porém eles não estão sendo assistidos de uma forma adequada. E aí você começa a ter uma pessoa que tinha um nível, um padrão de vida e até uma condição social econômica em um determinado nível, e de repente chega um volume de dinheiro extremamente grande, essa pessoa não foi amparada a trabalhar. E aí começam os desastres que impactam diretamente em vários setores da cidade. Educação, saúde, segurança pública, habitação, enfim. Outros impactos, eles são gerados, eu estou falando isso de uma forma muito efeito resumida. Dominó, né? É um efeito dominó, porque, obviamente, nós não temos muito tempo, mas existem especialistas que hoje sim estão estudando muito. Se não me engano, tem a professora Ariel, que ela trabalha muito, ela é da Cruz Vermelha, eu gosto muito das postagens delas. E tem uma profissional que... É psicóloga, né? Que é psicóloga, e eu tenho uma profissional que trabalha na Global Intel, a nossa estrutura master da Global Intel, a doutora Lisiane, ela é especializada em traumas. E isso é muito importante, nós colocamos isso nessa nossa última imersão. Não basta você dar R$1 milhão para uma pessoa e virar as costas e você falar o seguinte: eu cumpri a minha parte, a minha obrigação legal com o Estado de reparar aquela pessoa, e viro as costas e vou embora, que isso não é uma verdade. E agora,
saindo do campo da teoria e vindo na prática de quem fica aqui na cidade, vai comprar um café de manhã, vai comprar um pão de manhã, eu vejo isso. Quando você não tem esse amparo, você gera outros desastres sociais que a cidade fica acumulada, ou então a cidade fica desamparada e essa população fica desamparada. Então, trabalhar o desastre social, quando uma cidade, uma comunidade e uma empresa, uma organização, os empresários também precisam, essa é a nossa recomendação dentro da Global Intel, qualquer acidente que tenha dentro de uma organização, os empresários precisam ter essa consciência que o pós-desastre não acaba simplesmente na mitigação e em pagamento de indenizações. Mas existe ainda essa certeza que eu paguei uma indenização, seja para uma pessoa que chegou a vítima fatal, né, eu pago uma indenização para a família, ou seja uma indenização porque a pessoa foi para uma aposentadoria precoce, acabou a minha responsabilidade. E isso não é uma verdade. Porque os danos causados no desastre social, que perpetuam não, que eles perduram por muitos anos após o desastre, eles são devastadores. Tá aí, aqui, como eu disse, a cidade de Mariana, como eu disse, a cidade de Brumadinho. Espero que Maceió tenha uma visão muito consciente, uma lição aprendida do que aconteceu nesses 2 últimos desastres e comece a trabalhar. Agora, uma coisa que eu falo, é muito importante não somente dar a indenização, não somente colocar o psicólogo, que hoje também está se vendendo isso, que o psicólogo especialista, se bem que nós temos pouco no Brasil, realmente, com especializações fortes, de pessoas que foram envolvidas no momento de desastre, seja tratado de uma forma consciente e profissional. Como eu disse, infelizmente, eu conheço poucos profissionais que atuam nessa parte, que fazem um estudo competente, e uma dessas profissionais, graças a Deus, está dentro da Global Intel, que é a doutora Lisiane. Ela tem uma vasta bagagem, e ela atuou desde o momento zero de Brumadinho, e ela mapeou todos esses problemas de uma abordagem errada do tratamento disso. Foi uma abordagem equivocada, seja por parte do empreendedor que estava assustado com o tamanho do problema que ele estava na mão, seja por parte dos profissionais que não tinham um determinado aprofundamento na qualificação de um cenário de desastre como esse. Muitos podem discordar, mas o que foi na realidade foi isso que aconteceu e nós vimos isso, né? Então, isso é muito importante com que as empresas especializadas que hoje fornecem serviço no mercado, elas realmente, de fato, elas façam um mergulho e entender o que de fato é um tratamento de um desastre social. E para as organizações como Defesa Civil, seja ela estadual, seja ela municipal, tragam esse tipo de profissionais, e se não tiver braço para isso, não tiver recurso financeiro, façam as parcerias, mas com as empresas certas. Então, eu falei um pouquinho de desastre social, mas você fez puxando uma coisa para o terrorismo. Se você pegar do terrorismo, por exemplo, tem a mesma o sintoma. E aí você fala, o terrorismo acontece só na Europa, só no Oriente Médio, mas aqui, por exemplo, nós temos no Brasil uma síndrome que está acontecendo muito hoje, que é o novo cangaço. São cidades que são sitiadas, são cidades que são completamente fechadas pelo crime organizado para cometer algum tipo de ato ilícito. A população fica extremamente aterrorizada, a quadrilha comete o ato e aí sim as forças de segurança elas começam a agir, confrontar e elas neutralizam, enfim, aí é um outro trabalho. Mas e a população que ficou exposta durante aquela janela de tempo, durante aquele ataque? Muito se fala pós o evento, a investigação, a neutralização dos grupos, mas pouquíssimo ou nunca se fala de uma atuação do Estado em verificar como aquela comunidade ela foi impactada. E quando eu estou falando do novo cangaço, não são cidades grandes como Belo Horizonte, como Rio de Janeiro, como São Paulo. São cidades muito pequenas, comunidades que são assim, praticamente, é uma vila que praticamente são poucas famílias, né? Aqui em Minas tem muito isso, é muito legal. Você é filho de quem? Né? Eles conhecem por isso, então... e isso é uma característica. E quando você pega uma cidade como essa, o dano psicossocial que acaba acontecendo numa cidade como essa, sim, eu tô para arriscar que ele chega a ser devastador. Né? Então, assim, é muito importante com que as defesas civis, as secretarias de segurança pública, elas entendam que esse é um dos elementos que precisa ser tratado no protocolo de crise. Sim, e quando eu falei com relação ao terrorismo, ao narcoterrorismo, o que a gente está vivendo não é só o novo cangaço, não, cara.
temos aí os grupos de milícias, Milícias? né, aqui no Rio de Janeiro, você tem aí as facções que já históricas, né, os próprios os contraventores, né, o jogo do bicho. Uhum. Você tem aí uma série de grupos que trazem aí à sociedade um problema muito, muito complicado, né? Acabam trazendo, dando reflexos muito ruins por conta, você aumenta aí essa carga de criminalidade dentro das regiões e acaba gerando o quê? Você acaba, além de você gera aí, você vai cooptando, né, novos adeptos, né, jovens, né, adolescentes, e a gente acaba entrando nessa questão do desastre social, porque a criminalidade ela é um dos fatores, né, dentro desse contexto de desastre social. Uhum. Se você pegar hoje o manual lá do Dr. Castro, que ele fala sobre desastres sociais, do Antônio Luiz Palmeira de Castro, ele descreve todos eles você vai ter uma descritiva dele ali, tá todas ali, Uhum. né? Miséria, fome, violência doméstica, né? Isso tudo vai gerando, né? Uma bola de neve dessas situações todas, e a gente acaba vulnerabilizando ainda mais as populações, as comunidades, a população num contexto mais amplo da coisa. E essa sua linha de trabalho, de fazer com que coloque-se, que faça, né, um maior aprofundamento do conhecimento da gestão de crise, eu acho que para mim é fundamental, cara. Eu acho que Excelente. tem que, na minha opinião, né, tem que haver essa contextualização em todos os organismos. Exatamente. Né? Nos organismos que trabalham segurança pública de polícia, segurança pública, porque não é considerado, mas vamos dizer assim, eu entendo que seja, porque quando você fala em proteção e defesa civil, ela é segurança pública. Exatamente. É segurança pública. Exatamente. Né? Então, a gente começa a entender que há uma grande necessidade disso. Né? Então, continua aí que eu cortei você. Não, imagina, foi perfeito. E isso é muito importante, né? As equipes hoje, por que nós falamos aqui na Global Intel inteligência em gestão de crise e resposta à emergência? Sim. Não é uma inteligência de Estado, não é uma inteligência investigativa, policial, não é isso. Né, isso é muito importante deixar claro. Né? O que nós pregamos como a inteligência é justamente colocar esses mecanismos para antecipar muitos problemas futuros. Né? Então, verificar, nós falamos muito, desde construir um posto de comando de forma inteligente, essa é a assessoria que nós prestamos, isso é que nós pregamos, inclusive, nos nossos treinamentos, né, e nas nossas consultorias, até empregar um protocolo de gerenciamento de crise de forma inteligente, antecipada. Né? Como nós falamos, entender o desastre social, muitas vezes nós falamos isso para os nossos clientes e eles entendem que não basta somente se preparar para o momento do desastre até o final aí do evento, né? E declarando como fim do desastre e aí virando as costas e ir embora. Nós falamos para ele que o problema dele ele pode se estender por muitos longos anos e ele precisa monitorar isso. Até que apareça um novo desastre, né? Exatamente. Porque o desastre só acontece quando nós esquecemos dele, na verdade é essa. Excelente. E isso é muito importante ter essa visão, e nós defendemos muito isso, né, que tem que ter uma inteligência operacional, tem que ter uma inteligência estratégica, né, tem que fortalecer esses pontos para fazer com que realmente, de fato, nós trabalhamos de uma forma preventiva e muito tempestiva. Né? Então, os nossos protocolos, eles precisam... É claro que não existe um plano perfeito, nós sabemos disso, mas antecipar e colocar cenários o máximo possível dentro dessa gestão, dentro dessa cultura, é muito importante. Olha só uma coisa que é equivocada, que a gente tratando de desastre social, e muitas vezes a empresa esquece, ela fala, mas ela não pratica. Né? Eu estou fazendo um plano de gestão de crise para proteger a comunidade. Mas quem é a comunidade? A comunidade somos nós, né? Muitas vezes você mora numa região próxima à empresa, então você também poderá ser um atingido, um afetado, né? Então,
como que você está tratando, como que você está trabalhando com essas pessoas? E aí, até entrando um pouco, dando 3 passos para frente, você pode usar, inclusive, essas pessoas da sua organização como multiplicador dos seus protocolos de emergência e segurança, e sem fazer muito esforço. Isso é trabalhar de forma inteligente. Né? Você pode trazer empresas parceiras, né, como por exemplo a Global Intel, como a empresa X, a Y, a Z, como multiplicadores dentro da comunidade onde ela reside também. Né? Então você começa a fazer um trabalho mitigatório de desastres sociais, porque você já começa inclusive a induzir as pessoas a saberem o que fazer numa situação de adversidade. Né? Isso também é mitigar. Dar a tranquilidade para essas pessoas, como elas se comportarem, como elas reagirem no momento de adversidade, já é um trabalho preventivo também. Sim, e você estará mitigando muito o seu trabalho. Claro que esse é somente um dos elementos de mitigação do trabalho do desastre social. Eu sei disso, eu tenho consciência disso, porém, isso é melhor do que nada. Né? Isso que eu ia falar agora. E um outro ponto, Márcio, que também nós defendemos muito, que também tem a ver, as pessoas podem até achar que não, mas tem a ver com a prevenção de desastres sociais, é cuidar de quem cuida. Sim. Né? Muitas vezes nós temos operadores com grande experiência, profissionais, psicólogos em gestão de desastres. Eu conheci no mundo, conheci na Espanha, conheci em Israel, conheci na Colômbia, conheci profissionais com uma bagagem excelente, acadêmica e técnica, muito prática, muito, muito grande. Mas sabe que, e olha só como isso não é uma coisa só de Brasil, tá? Isso é uma coisa mundo. Sim. Mas sabe que todos eles, em todos os lugares do mundo, falaram para mim, inclusive nos Estados Unidos, raras são as vezes que as pessoas perguntam como eu estou. E aí essa pessoa que trabalhou numa ocorrência, um bombeiro que trabalhou numa ocorrência, um policial que trabalhou numa ocorrência, um agente da Defesa Civil que trabalhou numa ocorrência, um profissional privado que trabalhou numa ocorrência, porque as empresas grandes também têm as gerências de emergência e muitas vezes elas são desprezadas ou elas são ignoradas. Esses profissionais não são assistidos pós-desastre. E quando isso acontece, essa pessoa ela vai para o seio da família dela, ela vai para o núcleo daquela comunidade dela, ela vai ferida e machucada psicologicamente. E aí, quando você começa a perceber o alto nível de profissionais, por exemplo, policiais, que estão cometendo suicídio nos últimos tempos, e não é tratado isso como uma forma, como uma epidemia, e nem como um desastre, a gente começa a ficar preocupado. E aí, e quando nós falamos isso dentro das nossas formações, dentro dos nossos clientes, e é uma da pergunta que essa é uma aula que é da doutora Lisiane, é a primeira pergunta que ela abre, e olha que interessante, e fica um silêncio ensurdecedor dentro da sala. Quem está cuidando de vocês? Todo mundo fica quieto. E às vezes eu tenho diretores dentro da sala, eu tenho coronéis. Tem um filme do Nicolas Cage. Que ele é motorista de ambulância? Vivendo no Limite. Ele é paramédico. Vivendo no Limite, paramédico. Vivendo no Limite. E esse filme eu assisti várias vezes, inclusive até nas minhas capacitações, quando eu era da área de saúde, né? Eu dava instrução, estava em treinamento de APH, eu sempre sugeria, né, os alunos que assistissem esse filme, para eles entenderem como é que funciona a cabeça, né, esse resgate, esse sequestro emocional que ocorre, né? Sequestro emocional. E aí você começa a trazer para dentro da sua vida pessoal, você não consegue mais gerar um limite, né, entre você, o profissional, e você, a pessoa, né? Que na verdade são a mesma coisa, coisa. Não tem como dissociar isso. E aí a gente começa a entender como é que funciona essa questão que você falou agora aí de... a gente viu um exemplo também muito aberto, né, do que aconteceu, foi na Covid, né? Foi na Covid. A gente, quando você fala assim, ter esse cuidado, né, com o profissional, depois que aconteceu, não, o papel do pessoal que trabalha em segurança pública, e em especial a Defesa Civil,
é estar dentro preventivamente. E a minha pergunta foi, quando aconteceu a questão da pandemia, eu senti assim um pouco a ausência não foram todas, tá? Mas eu senti assim a ausência da Defesa Civil dentro dos hospitais para poder orientar a utilização dos EPIs, ver o que estava faltando, fazer o levantamento logístico, fazer um checklist daquilo que faltava, o cuidado com as equipes que estavam atuando de frente, porque era uma guerra, na verdade é um desastre biológico, tá? Exatamente, desastre A biológico. gente tem que encarar não como uma pandemia, assim, é um desastre biológico que aconteceu ali. Quando a gente fala desastre, acho que pandemia é uma forma muito carinhosa de você chamar algo que foi muito vultuoso, como foi a Covid, né? O Covid, não sei se a pandemia, né? O desastre biológico. O que aconteceu, né? De 2019, 2020 para cá. E a gente vive esse problema hoje, né? As pessoas... foi gerado medo, né, nessas pessoas, nas populações, nas comunidades, todo mundo tem medo. Quando começa a falar, quando a imprensa começa a mostrar, aí apareceu um novo, aí uma mutação aí do vírus, o pessoal já começa a entrar em parafuso. Exatamente. Tá? E a mesma coisa acontece, né, o Juvenal, quando os desastres que não são naturais, né, as pessoas... É isso aí, a gente não tem que são falar naturais. isso. Desastres não são naturais, todos eles têm a sua origem antropogênica, né, ou seja, o próprio homem, porque quando acontece o fenômeno natural, se você não tiver nada perto ali, se cai uma tromba d'água em cima do mar, do oceano, e não tiver barco, é apenas um fenômeno natural. Mas quando existe um transatlântico no meio do oceano e a tromba d'água cai em cima dele e milhares de pessoas afundam o transatlântico e milhares de pessoas morrem, aí é o desastre. Exatamente. Existe o risco, tá lá. Qual o risco? Oceano, mar, né? A gente está transitando ali, pode cair uma tempestade, tá ali, mas é um fenômeno natural, ele vai acontecer, se não tiver ninguém, vai cair, acabou o assunto. Mas quando acontece o desastre é quando caracteriza o quê? Vidas humanas. Exatamente. E também materiais. Nós falamos até isso no curso recentemente, e as pessoas, até muitos profissionais, confundem essa, né? É uma pergunta muito no primeiro dia de aula, a gente fala, né? Qual que é a diferença de crise, desastre e catástrofe, né? Então, é justamente isso que você acabou de explicar, né? A extensão do dano, quanto maior o dano, vai subindo maior na escala. Sim. Né? Então, assim, estou saindo de uma crise, estou indo para uma catástrofe, quanto maior a extensão do meu dano, seja ele físico, lógico, né, pessoas, patrimônio, ou então parada de algum tipo de sistema, né, corporativo que eu digo Estado, empresas e tudo mais. Conforme maior o dano, maior ele fica na escala. E é muito importante isso que você trouxe, né, porque a questão da pandemia, né, ela trouxe vários pontos que, por exemplo, a Defesa Civil realmente ela poderia, de novo, eu espero também que tenha usado como uma lição, um estudo de aprendido, caso, né? Um laboratório. Um laboratório, né? E a verdade, para todos nós, inclusive para nós aqui, foi, né? Para todos nós, para nós como população, nós como empresa, nós como organizações, enfim. A Defesa Civil ela pode usar muito a questão, bem disse você, nem que fosse somente de divulgação para combater as desinformações, né? Ou então, Sim. Ou qualquer outro tipo de coisa. Então, os protocolos de Covid, ele não era, a pessoa não se contaminava com um único elemento, era um alinhamento perfeito dos furos do queijo suíço, onde o qual, né, a ameaça ela explorava as vulnerabilidades, ela vinha. Tinha vulnerabilidade, não vai acontecer, né? Então, assim, não era só questão toma ou não toma vacina, fica ou não fica dentro de casa, não era só isso, eram vários elementos, né? E isso foi muito difícil de ser compreendido
para as muitas pessoas, graças ao quê? Inclusive até a própria desinformação, ou então sim. informações erradas, ou então informações equivocadas. É, Nós e- não e- podemos esquecer, né, só para finalizar, nós não podemos esquecer que nós estávamos aprendendo, todos nós, sem Sim, exceção sim. nenhuma, inclusive a própria OMS. Então, assim, não era incompetência da OMS, na minha opinião, não era incompetência da OMS, que de uma hora estava falando de um jeito, outra hora estava falando de outro. Porra, o negócio estava a crise estava em curso, né? O desastre estava em curso. E isso acontece muito no nosso dia a dia. E o que a gente fala? Porque o perfil de um bom gestor de crise, ele tem que ter essa flexibilidade de se adaptar à mudança rápida e repentina do cenário. Se ele for engessado, eu só trabalho desse jeito, eu só faço isso, eu só acredito naquilo, ele nunca, jamais será um bom gerente de crise. Desculpa, Márcio, eu acabei de interrompendo. Não, aí você começa a falar que essa questão da comunicação em si, né? Você abre aí, agora dá essa orientação para a gente poder, provoca, né? Com relação a essa visão, né? Quais são os principais desafios, né? E oportunidades para o futuro, né? Com relação à gestão de crise nesse mundo, né? Tão tecnológico, né? Comunicação instantânea, globalização, inteligência artificial. A gente está vivendo hoje que tem seus prós e seus contras. A gente tem que entender. Acho que a tecnologia ela vem para beneficiar muita coisa, mas também prejudica em outros lados, mas nem... Cara, não existe nada que seja 100% completo. Não. Vai haver sempre uma problemática, né, com relação a... Vai sempre ter um problema envolvendo, né, e aqueles que não tiverem aptos, né, não tiverem qualificados, capacitados, que não tiverem conhecimento, né, até para poder gerenciar essa crise dessas mudanças que ocorrem, porque a própria mudança, e é isso que a gente tem que entender, porque o que gera a mudança de uma forma orgânica, falando organicamente, né, dentro dos municípios, a mudança, ela é, muitas das vezes, agressiva para aquelas pessoas que já se adequaram a viver de uma determinada forma. E aí, quando a gente começa a trazer essas informações, né, provocando as comunidades, a população, os organismos, né, as pessoas que atuam dentro desses organismos, a gente mostra que existe aí fora da caixa, fatores que podem contribuir muito com a mudança internamente daquele determinado setor. Tá? Então, como é que na tua visão, né, quais são esses principais desafios, né, e oportunidades para o futuro, né, com relação à gestão de crise, tá? Considerando aí esses fatores que eu já falei, tecnológicos, comunicação instantânea, globalização, inteligência artificial. Fala para a gente aí, professor Ricardo. Acho que nós falamos muito isso nos nossos cursos, né? O maior desafio que nós temos hoje é fazer com que todos estejam direcionados para o mesmo propósito, né? Que entre um canal, vamos dizer um canal não, desculpa, que entre um comportamento de humildade, né? Se tiver todo mundo focado no mesmo propósito, tudo flui mais rápido e flui melhor. Isso não quer dizer que não vá haver conflitos e divergências de opinião. Sim. Isso não quer dizer. Porém, se todos estiverem focados com o mesmo propósito, até o fato de eu aceitar a ideia de um colega vai ser mais fácil, vai ser menos doloroso. Então, acho que o maior desafio hoje que nós temos, e aí nós colocamos uma placa, eu vi isso daí quando um treinamento que eu vi nos Estados Unidos, antes de entrar antes de entrar num posto de comando, eu vi uma placa que estava escrito assim: deixe aqui, com uma seta apontada para uma lata do lixo, o seu ego e sua vaidade, antes de entrar no posto de comando. Aí eu virei pro comandante da polícia e falei assim: comandante, mas não vem prefeito aqui, governador? Ele falou assim: é para todo mundo. É para mim, para ele, para todo mundo. Então, antes de entrar no posto de comando, e esse é o maior desafio que nós temos hoje, é deixá-lo no lado de fora, e de preferência dentro da lata do lixo, e nunca mais pegar de volta, não ser reciclável, o ego e a vaidade. Ouvir
todas as partes, ouvir todos os atores. Sim. Não é porque um tem uma patente baixa, um tem colete a menos, significa que ele sabe mais, sabe menos. Sim. Então isso é muito importante. E essa é uma grande experiência que eu trago lá de fora, que eles têm muitos defeitos, como nós aqui. Eles têm muitos gaps, como nós aqui. Mas a grande lição que eu vi de todos, e isso é unânime, todos os países fora que eu passei, eles aprenderam que quando se deixa o ego, a vaidade no lado de fora, a coisa flui melhor. Ouvi o Márcio, ouvi o Jovenardi. Não é porque o Márcio e o Jovenardi são da iniciativa privada que eles sabem menos ou sabem mais. Ouvir a liderança da comunidade. Não é porque aquela senhora que tem só o primário feito ou sequer entrou dentro de uma escola que ela não tenha conhecimento e sabedoria. Ouvir essas pessoas realmente dentro de cada espaço adequado, obviamente, mas ouvir essas pessoas, ouvir e não apenas escutar, porque nós podemos agregar muito valor. Então o maior desafio realmente é a gente conseguir com que o ego e a vaidade, ele, de fato, ele entre dentro de uma lata de lixo e ele nunca mais saia de lá e retorne a carreira e a vida de algum profissional, de nós profissionais. E é o primeiro, aquilo, isso aí a gente aprende até, né, nem precisa ser um cara muito estudado, né, ter passado por várias formações. Isso aí eu acho que assim, o Jovenardi, a gente tem... isso vem de berço, né? Dentro da própria casa a gente consegue, quando você tem uma orientação, tem aqueles que não têm orientação, mas tem aqueles que têm orientação, né? De estabelecer uma vida calcada na humildade, né? Ser humilde, né? Para poder receber as informações, e mesmo que você não concorde. Exatamente. Mas ali você... Se isso não vem para prejudicar o andamento das ações dentro da própria empresa, né, eu acho que toda opinião, toda sugestão, ela é muito bem-vinda. Ela é bem-vinda. Né? A gente tem que entender que todos nós somos atores importantes nesse processo, nesse grande jogo, nesse grande emaranhado de estruturação, que se estrutura os organismos, né? Exatamente. Então, quando você fala a questão da vaidade, deixar o ego um pouco de fora, de lado, né? Eu acho que aí é o primeiro grande passo para que realmente as ações elas sejam efetivadas dentro da organização, a partir da organização, seja ela na polícia, seja ela na defesa civil, seja ela no corpo de bombeiros. Eu acho assim, a gente tem aí oportunidades grandiosíssimas, né, Ricardo, de poder prestar um serviço de qualidade à população e sempre colocando em primeiro plano aquilo que está estabelecido dentro do organismo, de maneira orgânica. Nós temos aí os protocolos, né, os procedimentos nas empresas, né, nos grupos, nas organizações públicas, e também as nossas operacionalidades que têm que ser colocadas em prática em prol da própria comunidade ali, né? Então, cara, a gente tem muito assunto, muito papo, pouco tempo para falar. A gente está já estourando aí, já. Passa rápido, cara. Eu já falei isso já. Passa muito rápido. Você olha assim, pum, já foi. Já foi. E assim, ô Márcio, só para fechar esse assunto, né, que você fez uma pergunta muito importante. Eu conheci, e ela foi a nossa aluna, ela foi a beneficiada do nosso programa aqui, Comando do Bem, que sempre uma liderança comunitária faz um programa com nós, uma formação conosco, e depois ela vai indicar uma outra liderança, então é uma corrente mesmo, né? E eu fui conhecer a Ana, numa comunidade evacuada aqui perto, em Barão de Cocais, em Gongo Soco. Foi evacuada em 2019, num processo muito traumático. E aí eu conhecia já a história, mas eu fui conversar com ela, eu fui conhecer a Ana, eu tive o prazer de conhecer a Ana. Aí olha que interessante, sabe o que a Ana disse para nós? No procedimento, fala lá tempos de deslocamento, quando toca a sirene e tudo mais. Sabe o que a Ana virou para nós e falou? Ninguém veio aqui nos assistir, nós tomamos as decisões e nós demoramos assim cerca de 4 horas para sair. Aí eu virei para a Ana e falei, pô Ana, mas nossa, isso é completamente contra o protocolo, né? Ela falou, ninguém veio, ninguém fez nada. E é uma coisa que nós defendemos.
aqui, eu já falava isso antes de ter conhecido a Ana. O protocolo de evacuação, ao contrário do que às vezes colocam algumas fórmulas matemáticas mirabolantes, isso, na minha opinião, não ajuda em nada. Por que eu quero dizer isso? Porque o que fortalece a fórmula matemática, a construção de uma fórmula matemática, é justamente um processo investigativo de entender se aquela linha, aquele cálculo matemático, ele está coerente ou não, adequado, aderente ou não. E o que nós temos hoje não está. Aí eu conversando com a Ana, eu chegou à conclusão de um ponto, com uma forma que nós usamos aqui, nós defendemos. E isso daí não foi uma invenção da minha cabeça, foi de invenção de outros autores. Leiam o livro da Amanda Ripley, Impensável. Ela fala muito isso. Que uma pessoa sair de uma zona de desastre, ela tem dois elementos: a percepção versus a reação. E aí nessa fórmula entra o famigerado sentimento de negação. Isso não está acontecendo comigo. Isso não está acontecendo comigo. Então a percepção dela, o tempo de percepção dela já começa a demorar. Aí ela percebe. Aí o tempo dela reagir também começa a demorar. E como que você mitiga isso? Conversando com as pessoas, entendendo qual que é a cultura de cada empresa, de cada comunidade que você age. E aí, respondendo a sua pergunta, complementando a pergunta da sua pergunta, os processos de comunicação, como por exemplo a Rádio DEC, que dá uma democratização na informação. O rádio amador também é uma linha livre. O processo de panfleto, treinamento, simulados, que daí consolidam essa comunicação de uma forma mais estruturada. Então não adianta nada você ter altos especialistas, altos sistemas sofisticados de comunicação, se você não escutar aquela pessoa que você está protegendo. E se você não democratizar a informação, como isso que você está fazendo aqui agora... Crise se resolve com um bom papo, né? Exato, um bom café, vocês não estão vendo aqui, tomando um bom café. É verdade. Então, assim... não pode faltar o pão de queijo. Não pode faltar o pão de queijo. Mas, assim, tendo essa percepção da democratização da informação, a coisa anda. E aí... por isso que eu queria responder essa pergunta e parabenizar a Rádio DEC, que isso é uma coisa que nós acreditamos, é um canal democrático, está na internet, sim, por vários meios, está aí para quem quiser ouvir, para trabalhar no que você estava conversando comigo antes da nossa entrevista, Márcio, o que nós defendemos aqui, que a defesa civil e o nosso trabalho aqui da Global Intel, ele precisa ser mais focado na prevenção do que na reação. Trabalhar em prevenção não dá ibope de foto bonita, fotos que as pessoas querem ver. É o trabalho de saneamento básico. Né? É o trabalho de saneamento básico. Isso que nós estamos fazendo aqui é um trabalho de saneamento básico, sim, preventivo. Não dá ibope isso, mas é isso que realmente fortalece o propósito do nosso trabalho. Ricardo, é bacana a gente estar ouvindo isso, né? Acho que infelizmente a gente tem um tempo muito curto, né? Muito curto, 1 hora de programação, mas já te adianto, né, que a gente vai ter o debate Rádio DEC, que são 2 horas de programação, e aí a gente vai poder trazer especialistas para falarem a respeito, né, das suas visões, dos seus estudos, das suas pesquisas, e também trazer pessoas para que possam externar aí as suas convicções dentro de um debate, né? Eu acho que isso faz parte da democracia. Isso é democracia. E quando você fala que a Rádio DEC, eu falei isso em off contigo, nos bastidores, a Rádio DEC ela atua full time. Ela não para. São 24 horas por dia, né? A Defesa Civil trabalha 24 horas por dia? Trabalha. Só que a Rádio DEC tem uma particularidade. Uma rádio de Defesa Civil, ela vai estar disponível com um apertar de botão. É só apertar o play. E as pessoas vão ter contato com as informações 24 horas por dia. Nós vamos entrar na casa das pessoas, no fone de ouvido das pessoas, no carro das pessoas. E isso ainda não se tem. E utilizando, ou seja, o próprio agente de defesa civil como o grande elemento que vai levar a informação, né? Por quê? Porque o objetivo da Rádio DEC é justamente esse, é servir como voz para a defesa civil, porque a defesa civil é um sistema, existe um corpo, né? A defesa civil é um corpo formado,
né? Tem lá as suas células, que são os seus municípios, tem os seus tecidos, que são os estados, e tem o cérebro, o grande cérebro, que seria, né, a nacional. Uhum. A única coisa que falta à Defesa Civil é utilizar-se da voz, daquilo que tem como ferramentas para dar voz às ações que é praticado dentro no país, no Brasil, e que a Rádio ADEC seja essa voz para a Defesa Civil no Brasil. A voz que falta à Defesa Civil. Né? Ah, não, mas a gente faz um trabalho muito bom nas redes sociais. Legal. Uhum. Mas rádio vai continuar sendo o grande companheiro de um indivíduo. É histórico. Isso aí não tem... não muda. Quando criaram, né, quando o Lander criou a primeira comunicação feita, ele já tinha visto na frente dele de que seria o grande companheiro, as pessoas que estão em casa de madrugada, perderam o sono. Ah, não, pode acessar a internet, mas tem lugares que a internet não pega direito. Exato. Mas o radinho de pilha o bom e velho radinho funcionando. Tem a rádio aqui em Mariana que tem novela de madrugada. Um dia eu tava indo pra BH, eu tive que sair 3 horas da manhã daqui. E eu fui abastecer, eu liguei o rádio, tava passando a novela, e pior que eu tava na estrada, eu quase parei, porque eu queria ver o final da novela, né, do capítulo, e porra, eu vou ter que... No ano retrasado, eu comecei a até escrever já, eu tô entrando em contato aí com um grupo de teatro aí para conversar, pra gente escrever as radionovelas da Rádio ADEC, que fala justamente sobre isso, né? Sobre essa questão de levar a informação, falar sobre desastre, e fazer o drama, mostrar o drama, dramatizar desastres e falar também sobre o cotidiano, né? A vida, o dia a dia das pessoas durante um desastre, no pós-desastre, para falar a respeito disso. Aí vai citar a Defesa Civil, vai citar uma série de atores aí, dentro desse contexto aí que a gente vai estar fazendo. Bem, Ricardo, sensacional, né, as suas colocações aí, só evidenciam, né, que a formação e experiência em gerenciamento de crises oferecem aí uma base robusta, né, para responder aos desastres sociais, e nos mostra que diante do atual aumento, né, das ameaças que a gente tem crime organizado, integração, estratégias preventivas e de resposta, torna-se crucial em escalas local e global, né? No contexto interconectado de hoje, né, os desafios eles incluem uma rápida evolução aí tecnológica e essa necessidade, né, Ricardo, de comunicação instantânea, né, enquanto as oportunidades residem na capacidade de adaptação e colaboração global, né, uma gestão eficaz das crises futuras, né, os desastres sociais, a gente sabe, eles são oriundos de vários fatores, né, e a gente citou alguns deles, como crime organizado, corrupção, né, que também é um fator gritante. A corrupção é um fator que, na verdade, ele é um agente causal de vários tipos de problemas aí, envolvendo aí a questão do desastre social, né. E falamos sobre narcoterrorismo, né? E acabam apresentando que uma complexidade singular, até por quê? Porque a atuação desses elementos não apenas amplifica as crises, né, tradicionais, mas também, né, Ricardo, elas introduzem desafios únicos, como a desestabilização de comunidades e governos. Isso só nos mostra e comprova que conhecimento, Ricardo, conhecimento profissional e experiência, tá, na área de gestão de crises acaba se tornando cruciais para desenvolver estratégias que não apenas enfrentem diretamente essas ameaças, mas também abordem aí suas raízes, né, a sua gênese, né, a gênese desses problemas, né, ou seja, o fortalecimento das estratégias de prevenção e resposta requer uma compreensão, né, um aprofundamento na dinâmica envolvida, além, né, Ricardo, de uma abordagem coordenada, né, em níveis locais e global para mitigar efetivamente esses impactos ou seja, dos desastres sociais que matam, tá, Ricardo, centenas de pessoas diariamente no nosso país. Perfeito. As pessoas, a gente fica muito preso a essa questão de desastre natural que não é natural, né, e os desastres tecnológicos, e não atenta para a questão do desastre social.
que mata diariamente agora. Nesse momento agora, uma pessoa deve ter morrido aí por conta desse desastre social, aí, por conta todos esses problemas que a gente tem aí envolvendo criminalidade, violência doméstica. Cara, é muito assunto, o tema ele é muito vasto, complexo demais para a gente fazer isso em 1 hora. Não dá para falar sobre isso em 1 hora, é muito tema. A gente tentou aí passar o máximo possível, mas não dá para manter isso aí em 1 hora, é muito complexo, a gente tem muita coisa para falar aí. Mas infelizmente, né, Ricardo, a gente chegou aí no final da nossa programação. Eu acho que a gente tem aí a oportunidade, como eu falei lá no início, Ricardo, da gente estar montando aí novas pautas para falar sobre determinados outros assuntos. Fica aberto aí esse canal, essa plataforma para a gente poder trabalhar isso. Tá? É importante que isso seja deixe bem claro aqui que está aberto, né? Essa presença sua, né? Nosso tempo estourou, mas o assunto, por ele ser complexo, ele abre mais pautas, para outras pautas, para novos programas aí. Tá? E o melhor de tudo, né? É que a gente acabou provocando aí a produção dessas novas pautas. Exatamente. A produção de novas pautas, que trazendo aí, possamos dar continuidade a esses temas tão necessários, né, a ser trazido ao campo do debate, né? Como eu já falei, a gente vai ter um programa de debate Rádio ADEC, a gente pode criar pautas com base nessa temática aí, e tenho total certeza de que iremos, em breve, estarmos aí, Ricardo, trazendo você, sou Ricardo, para novas pautas aqui na Rádio ADEC. Tá? Pois bem, como já disse, chegamos ao final de nossa programação e hoje tivemos a presença muito especial do professor Ricardo Giovenardi, diretor de Inteligência e Gestão de Crises da Global Intel Gerenciamento de Crise e Resposta a Emergências, mestrando em Criminalística, tecnólogo em Processamento de Dados, MBA em Gestão de Tecnologia da Informação e Internet e pós-graduado em Gerenciamento de Crise com ênfase em Desastres e Emergências. Professor Ricardo, obrigado por ter estado aqui conosco, tá? Passando essas preciosas informações. Eu já disse, senhor, para você antes, vou chamar de senhor, não, vou chamar de você. Isso aí. As portas da Rádio ADEC estarão sempre abertas, que você retorne mais vezes, trazendo todo esse seu vasto conhecimento aos nossos ouvintes da Rádio ADEC FM. Mais uma vez, muito obrigado por ter estado conosco, né, aqui. E, por favor, Giovenardi, fique à vontade aí para suas considerações finais, para mandar abraços, para deixar sua mensagem para quem você quiser e também, é lógico, sua mensagem para os nossos ouvintes aqui da Rádio ADEC. Bom, quero deixar um abraço para todos os ouvintes aqui que ficaram conosco, ouviram até o final dessa entrevista. Um grande abraço. Entendo que vocês ficaram até o final, vocês dão uma importância para esse tema, então isso já é para nós muito enriquecedor e é uma grande vitória. Quero mandar um abraço para a doutora Lisiane. O Márcio, você precisa conhecer a doutora Lisiane, você precisa trazer aqui no programa. Vamos fazer uma entrevista com ela, com a Ariel, né? Com a Ariel também, é muito importante. A doutora Lisiane, ela atuou, um ser humano fantástico, atuou desde o momento zero de Brumadinho. Então, está aí uma pessoa que vai falar sobre desastres sociais com muita propriedade, é a doutora Lisiane. E além de ser uma profissional que eu admiro demais, é uma grande amiga. A todo o time da Global Intel, né, a Raquel, né, a Sarinha, a Ana, os nossos instrutores convidados, aos nossos alunos, aos nossos clientes que acreditam que conseguimos fazer uma gestão e um gerenciamento de crise e resposta a emergência e desastre de uma forma completamente diferente, mas principalmente humanizada, né? Nós temos 2 clientes aí, o pessoal de várias empresas, né? Então, eu não quero citar o nome, mas Rodrigo, né? Já citando o nome das pessoas, Rodrigo, Dr. Cristiano. Eu não vou citar o nome da empresa, que eu não sei se pode, né? Mas, pode citar o nome da empresa, cara. Não tem esse negócio aqui, não. São pessoas fantásticas aí, tá? Pode citar o nome da empresa, não tem problema, não. A Gerdau, o pessoal da Gerdau, o pessoal da mineração UBP, são pessoas Total Express, da Tecban, são pessoas que acreditam em fazer uma gestão de crise, uma resposta à emergência focado na prevenção. Estão querendo fazer diferente. Então, não é só fazer merchan deles, mas é fazer um merchan do comportamento de mudança de mindset. Isso, Sim.
Isso eu admiro demais nele, sabe? Isso é importantíssimo, né? E deram oportunidade para a Global Intel, acreditaram no programa da Global Intel, estão aí a todo vapor. E a todas as pessoas que de alguma forma foram atingidas por algum tipo de desastre, seja tecnológico, seja social, seja de segurança, eu quero mandar uma mensagem para vocês. Nós estamos com vocês, podem contar sempre com a Global Intel, pode contar sempre com a Rádio DEC, né, falando em nome da Rádio DEC. Nós entendemos muito bem o que vocês passam, e é somente assim que nós construiremos protocolos cada vez mais realmente execuíveis, tempestivos, mas principalmente humanizados. Se não tiver protocolo humanizado, e seja de qualquer tipo de crise tecnológica, na empresa, invasão hacker, tudo precisa ser um protocolo humanizado. Tá? Então, quero mandar o meu abraço para vocês. Então esqueci de mandar um abraço pro Elton Cunha também, tá lá Elton Cunha, meu irmão. Meu grande irmão. O Elton Cunha tá lá em Barra Velha, que vai estar assistindo, lógico, vai estar assistindo a gente aí. Cuida de crises com baleia. Eu não gosto de falar disso. Eu lembrei disso, E eu convidei ele para apresentar um programa aqui na rádio, que é o Defensivo em Destaque. Vamos ver se ele consegue produzir alguma coisa aí para ele poder encaminhar o Elton Cunha nessa labuta de comunicação. E acho que é um grande caminho, sabe, o Ricardo, para que a gente consiga fazer essa mudança de comportamento, né, essa mudança de comportamento socioambiental, só através de comunicação. Uma comunicação bem trabalhada, né, um gerenciamento de crise. É isso aí. Gestão de crise, assim, lá no topo. É isso aí. Tá bom? Bem, vou aproveitar aqui agora e agradecer também aos ouvintes internautas, né? Mandar um abraço, né? Agradecer a presença dos nossos ouvintes aí que ficaram ligados aí com a gente, né? Estão ligados com a gente, acompanharam a Rádio DEC durante a programação. Muito obrigado pela companhia de vocês, tá? E até breve com mais um bate-papo aqui na Rádio DEC, a primeira rádio de defesa civil. Forte abraço a todos, nosso tempo já está estourado, professor Ricardo, a gente tem que terminar. Professor Ricardo, gratidão sempre, Defesa Civil, somos todos nós. Somos todos nós. Grande abraço aí. Grande abraço. Até mais, gente. Até o próximo programa. Grande abraço. Mais de uma rádio, uma referência. 24 horas com você. Mais de uma rádio, uma referência. 24 horas com você.